Quando a gente olha para Michael Kaiser em Blue Lock, a primeira coisa que vem à mente é a arrogância. Ele entra em campo como se fosse dono do jogo, como se todos ao redor existissem apenas para dar suporte ao seu brilho. Muitos que veem isso pela primeira vez torcem o nariz. Eles pensam, esse cara é insuportável, ele se acha demais, é só um ego inflado. Mas existe uma coisa que a maioria esquece. O ego, quando é bem direcionado, pode ser a força mais transformadora que um ser humano carrega. O ego na vida real muitas vezes é tratado como um vilão. Eles dizem pra você ser humilde, pra não se achar melhor que ninguém. Só que esse tipo de conselho, embora bem intencionado, pode nos transformar em pessoas que se diminuem, que têm medo de brilhar, que preferem viver na sombra para não incomodar ninguém. Eu por muito tempo fui assim também. Kaiser mostra exatamente o oposto. Ele não esconde a chama que tem dentro de si. Ele se vê como imperador e age como imperador. É claro que no mundo real não se trata de sair por aí diminuindo os outros ou tratando todos como súditos, mas existe um ensinamento aqui. Se você não acredita que é digno de algo grande, se você não se coloca como protagonista da sua própria história, ninguém vai colocar você lá. Kaiser é a metáfora perfeita de como o ego pode ser combustível. Ele não se conformou em ser só mais um jogador, ele queria ser o centro, um pacto, a estrela que decide. E a grande lição que podemos tirar disso é: talvez você não precise se tornar imperador de um campo de futebol, mas precisa se tornar imperador da sua própria vida. Olá a todos, eu me chamo Gruger e hoje eu trago pra vocês esse vídeo do Michael Kaiser que eu quis trazer como um especial de meu inscrito. Eu sou muito grato a cada um que se inscreveu no meu canal e que comenta nos meus vídeos e que dá like. Isso me ajuda bastante. Eu consigo perceber que vocês estão gostando do meu trabalho ao fazer isso e, como eu disse, eu sou muito grato. E nesse especial eu quis trazer também o Mano Lug, porque ele me ensinou muita coisa sobre o YouTube quando eu tava começando. E pra falar do Kaiser, seria muito bom trazer alguém que entende bem ele. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Se tem uma parte do Kaiser que é muito marcante, é a sua origem. Ele não nasceu em um berço de ouro, não teve uma família estruturada ao seu lado. Ao contrário, ele veio de um ambiente quebrado, cheio de dor e abandono. Ele mesmo carrega na pele como uma rosa marcada, a lembrança de quem foi no passado, a escória, como ele mesmo disse. Isso é algo que conecta profundamente com todos nós. Muitas vezes você já se sentiu uma escória, muitas vezes você já foi tratado como um nada, como alguém que não tinha valor. Muitas vezes o mundo te chutou como se fosse apenas uma bola velha que não servia mais. A experiência de ser reduzido e de ser rejeitado é o que destrói muitas pessoas. Para alguns como Kaiser, isso vira mudança. Ele transformou a dor em fogo, a rejeição em um combustível. Ele entendeu que não havia nada no mundo além do futebol. E se não fosse ali, seria em lugar nenhum. E aqui está a segunda grande lição. Sua dor pode ser a maior arma. Você pode olhar para os traumas que viveu e se afundar neles, ou pode transformá-los em lembretes de que não existe saída a não ser crescer. Kaiser tatuou sua dor para nunca esquecer. Você pode não tatuar, mas pode carregar dentro de si o mesmo espírito. Isso aqui não vai me destruir. Isso vai me moldar. Dentro de Blue Lock, o campo de futebol não é apenas grama, traves e linhas. É um palco onde egos colidem, onde sonhos são testados e destruídos, onde apenas quem suporta a pressão consegue avançar. Na vida real, todos nós também jogamos em campos invisíveis. Para alguns, o campo é um ambiente de trabalho. Para outros, o campo é uma universidade. Para muitos, o campo é simplesmente o esforço diário de sobreviver em um mundo competitivo. A diferença entre quem passa despercebido e quem brilha está na forma como encara esse campo. O Kaiser não entra para participar, ele entra para dominar. Essa é uma mentalidade que pode parecer dura, mas faz sentido. Se você entra em um jogo apenas para participar, dificilmente vai causar um impacto. A vida custa demais para apenas ser um coadjuvante. Você não nasceu para ser apenas mais um número em uma multidão infinita. O campo em que você pisa, seja lá qual for, é o espaço onde você precisa decidir se será espectador ou protagonista. E ser protagonista não significa ser egoísta ou pisar em todos, mas sim assumir que você tem direito de deixar uma marca. Significa levantar a mão e dizer: eu também sou capaz de ser lembrado. Uma das frases mais marcantes de Kaiser
Todos aqui servem ao espetáculo que eu faço. Muita gente lê isso e pensa, que narcisista, mas há um detalhe profundo escondido aqui. Kaiser entende que a vida é um espetáculo, que tudo o que fazemos de alguma forma é assistido, julgado e medido. Na prática, o que isso significa? Significa que não basta apenas ser bom em silêncio. Em um mundo barulhento, cheio de competição, ser apenas competente não garante que alguém vai notar você. É preciso se apresentar como espetáculo. É preciso transformar sua habilidade em algo memorável. Quantos profissionais brilhantes você já conheceu que nunca foram reconhecidos? Quantas pessoas extremamente talentosas se escondem porque não sabem vender sua habilidade? Kaiser nos lembra que sim, talento importa, mas impacto importa ainda mais. O espetáculo não é vaidade, é estratégia. Seja qual for a sua área, você precisa aprender a transformar a sua estratégia em algo que as pessoas lembrem. Isso não é só jogar futebol, isso é marketing pessoal. Um dos traços mais chamativos de Kaiser é a sua confiança inabalável. Ele entra em campo contra gigantes e não baixa a cabeça. Pelo contrário, ele olha nos olhos e diz: "Eu vou esmagar você." Essa confiança pode parecer exagerada, mas há um motivo. Ela assusta. Confiança verdadeira não é aquela que você sente apenas por dentro, mas aquela que transborda tanto que os outros sentem. Ela mexe com o psicológico dos adversários, ela muda a energia de um ambiente. Na sua vida, pense quantas vezes você deixou oportunidades passarem por falta de confiança. Quantas vezes você pensou que eu não sou bom o suficiente e nem sequer tentou. Kaiser não só acredita que é bom o suficiente, ele acredita que é o melhor, mesmo quando falha. E aqui está a lição: confiança não significa certeza absoluta de vitória, mas certeza absoluta de que você merece estar jogando. Você pode perder, mas nunca deve entrar já derrotado. Se tem uma coisa que Blue Lock deixa clara é que quanto mais você cresce, mais solitário fica. Kaiser, apesar de ter um time todo jogando pra ele, carrega dentro de si um isolamento. Ele não confia em todos, ele não depende de todos. É a sua visão e seu impacto que definem a partida. Essa solidão também aparece na vida real. Quanto mais você decide de se destacar, mais percebe que nem todos vão aplaudir. Alguns vão te invejar, outros vão criticar, outros vão simplesmente se afastar. E você precisa aceitar isso. O topo não é um lugar cheio de multidões celebrando junto. O topo é muitas vezes frio e solitário, mas é também onde a visão é mais clara. Você enxerga mais longe, você respira outro ar. A maturidade está em aceitar essa solidão como parte do processo. Ser imperador nunca foi sobre ter muitos amigos, mas sobre ser fiel ao propósito. Existe um momento em que Kaiser deixa claro: para mim, o impossível não existe. Essa frase, à primeira vista, parece apenas bravata, mas, na essência, é a filosofia que assusta qualquer pessoa que realiza grandes feitos. Na prática, a maioria de nós se limita antes mesmo de tentar. Pensamos, isso é impossível para alguém como eu, e desistimos. Kaiser, ao contrário, parte do princípio de que impossível é só uma palavra que os fracos inventaram para justificar sua falta de coragem. Claro que isso não significa sair acreditando que você pode voar sem asas ou desafiar as leis da física, mas significa romper com os limites que você mesmo coloca em si. Se você acredita que nunca vai conseguir um emprego melhor, nunca vai ter um corpo saudável, nunca vai realizar aquele projeto, então de fato nunca vai. O impossível na maioria das vezes não é objetivo, é psicológico. Kaiser ensina que acreditar no impossível é o primeiro passo para transformar o improvável. E alguém que pode me ajudar a falar mais sobre o Kaiser é o Lug ou Lug, tanto faz. Um dos símbolos mais fortes em Michael Kaiser é a rosa que ele cravou em si mesma. Ela, ao mesmo tempo que é um lembrete, é uma cicatriz. E esse detalhe é profundo, pois muitas pessoas escondem suas dores, tentam apagar o passado. Mas Kaiser faz o oposto. Ele transforma a dor em símbolo, em algo que todos veem. Isso é desenvolvimento pessoal, em sua forma mais pura. Não negar quem você foi, mas transformar isso como parte de sua identidade. Você pode ter passado por humilhações, pode ter carregado feridas, mas essas cicatrizes podem se tornar medalhas, podem se tornar marcas que mostram o quanto você lutou para sobreviver. A rosa de Kaiser não é só vaidade, é lembrança. É um lembrete constante de que ele não pode parar, de que ele não pode voltar a ser aquela escória que um dia foi. E você também pode escolher uma rosa simbólica para si mesmo. Pode ser uma frase, um objeto, um compromisso, algo que te lembre todos os dias de onde você veio e para onde você está indo. Quando o Kaiser pisa em campo, todos olham para ele. Não é só porque ele se impõe, mas porque, em algum nível, as pessoas esperam algo dele, esperam um show.
um gol ou uma jogada genial. E com expectativa vem pressão. A pressão pode esmagar ou forjar. Para muitos jogadores, o peso das expectativas os transforma em sombra do que poderiam ser. Eles se escondem, jogam no seguro, evitam riscos para não ser criticados. Kaiser por muito tempo fez isso. Ele escolhia o que era seguro pra ele, escolhia as batalhas que ele tinha certeza que ia vencer. Mas quando ele se tornou zero, ele entendeu que todos estão olhando, e é porque o palco é dele. Na vida real, quantas vezes você já sentiu o peso das expectativas? Às vezes da família, que espera que você siga um caminho certo, às vezes da sociedade, que te cobra que você tenha sucesso até certa idade. O segredo está em aprender a usar a pressão ao seu favor. Expectativa não é só cobrança, é também um sinal de que acreditam no seu potencial. E mesmo que ninguém acredite, você pode transformar a expectativa em alto desafio. A pressão existe, mas é você quem decide se ela vai ser uma âncora que vai te afundar ou um trampolim para te impulsionar. Uma coisa clara em Kaiser é que ele não joga apenas com os pés, ele joga com a mente. Cada palavra de provocação que ele lança, cada olhar, tudo é estratégia para desestabilizar o adversário. Ele entende que o jogo não acontece só na bola, mas também na mente. E isso podemos aplicar em qualquer área da nossa vida. No trabalho, nas relações, nos estudos, sempre existe um componente psicológico. Você não vence apenas pelo que sabe, mas pela forma que transmite confiança. Muitas das vezes, a vitória já está decidida antes mesmo de começar a partida, porque alguém conseguiu impor presença. Kaiser é mestre nisso. Ele cria uma aura de inevitabilidade. Ele faz com que os outros acreditem que não podem vencê-lo. E essa crença vira profecia autorrealizável. Se você quer ser o imperador da sua vida, precisa aprender esse jogo psicológico. Precisa aprender a entrar em um ambiente e transmitir força, mesmo que por dentro ainda existem inseguranças. Isso não é fingimento, é prática. Você se treina para ser firme, olhar nos olhos, falar com convicção, carregar-se como alguém que merece respeito. Com o tempo, isso deixa de ser só postura e se torna parte de quem você é. Ah, mais um detalhe do Kaiser. Ele tem um ego muito forte para um psicológico muito fraco. Por exemplo, ele também cai em muitas provocações e isso é algo que a gente deve trabalhar na nossa vida, para não se deixar ser abalado pelo que os outros falam e fazem, e focar somente no que deve ser feito. Kaiser não implora por reconhecimento. Ele não anda atrás dos outros dizendo "me notem, por favor". Ele simplesmente entra em campo e mostra quem é. Se alguém não gosta, problema do outro. Esse é o ponto fundamental. Respeito não se pede, se impõe. No seu trabalho, na sua vida pessoal, em qualquer contexto, você nunca deve ficar pedindo que os outros te validem. Isso é o mesmo que entregar o controle da sua autoestima na mão de terceiros. Se as pessoas aprovarem, você se sente bem. Se não aprovarem, você desmonta. Kaiser nos mostra outro caminho. Construa uma identidade tão sólida que, mesmo que você seja rodeado de pessoas que te odeiam, eles nunca vão poder te ignorar. E isso não significa se tornar grosso ou agressivo, mas se tornar alguém tão bom, tão consistente, tão único, que os outros não têm escolha a não ser reconhecer. Respeito é consequência de postura, não de súplica. E, embora o Kaiser de início pareça inquebrável, ele também falha. Ele erra passes, perde bola, é derrotado. A diferença é que ele não se define por esses erros. Pelo menos não depois de perder pro Isag, né? Mas o que eu acho que a gente vai ver nessa nova versão do Kaiser é que pra ele, um tropeço vai ser só uma parte do espetáculo. E não vai mudar de fato que ele é o imperador. Na vida real, muitas pessoas deixam o fracasso esmagar sua identidade. Elas falham uma vez e passam a acreditar no que são fracassadas. Mas falhar e ser fracassado são coisas completamente diferentes. Em entrevista com os autores de Block, eles disseram que o Kaiser buscou melhorar. Eu acho que agora ele vai entender que perder faz parte e não muda quem ele é. Ele vai aprender, se ajustar e voltar mais forte. Se você quer realmente crescer, precisa parar de tratar o fracasso como sentença final. Ele é apenas um ensaio. Cada derrota é uma preparação para uma vitória seguinte. Por trás de toda aquela arrogância e autoconfiança do Kaiser, existe algo que pouca gente vê. Disciplina. Ele não teria chegado onde chegou se não fosse apenas boca. Seu impacto não é construído só em campo, mas em treinos intermináveis, repetições, esforço silencioso que ninguém aplaude. Essa disciplina é invisível, aquilo que você faz quando não tem público. É fácil brilhar quando os outros estão olhando, mas o verdadeiro poder nasce daquilo que você faz quando está sozinho. Na sua vida, o quanto você se compromete com essa disciplina invisível. Você estuda quando ninguém cobra, você treina quando não tem plateia, você mantém hábitos mesmo quando não tem ninguém te observando. O segredo do imperador está aí. O espetáculo que todos veem é sustentado pelo sacrifício que ninguém enxerga. Michael Kaiser não é só um jogador, ele é um impacto. Esse é o ponto. Você pode ser bom, pode ser excelente, mas se não causar um impacto,
será esquecido. O impacto não é somente performance técnica, é a forma como você se marca na história, é a forma como você marca memórias. Na vida real, pense nas pessoas que você lembra com mais clareza. Nem sempre foram as mais inteligentes ou mais talentosas, mas foram aquelas que causaram impacto em você, seja por atitudes, palavras ou postura. Se você quer ser o imperador da sua história, precisa pensar além da competição, além do talento. Precisa pensar qual é o impacto que eu quero causar nas pessoas à minha volta. O que eu quero que elas sintam quando cruzam comigo. E é esse impacto que constrói seu legado. Kaiser é odiado por muitos. Dentro da história, ele irrita, incomoda e gera raiva. Mas pense comigo, isso é sinal de fraqueza ou de força? Na verdade, é a prova de autenticidade. Quando você realmente assume quem é, inevitavelmente vai incomodar. Sempre haverá alguém que prefere que você se mantenha pequeno, silencioso e invisível. E se você se curva a isso, deixa de viver de verdade. Kaiser não muda sua essência para ser amado. Ele prefere ser odiado por quem não entende seu brilho do que se tornar apagado para agradar a todos. Na sua vida, você também vai enfrentar esse dilema. Ou você vive para agradar, ou você vive para impactar. É impossível fazer os dois. A autenticidade tem um preço, mas vale cada centavo. O legado que se constrói agora. Uma das coisas mais fortes sobre Kaiser é que mesmo jovem, ele pensa como alguém que quer deixar legado. Para ele, cada jogo é um espetáculo, cada gol é assinatura, cada vitória é parte de uma história maior. E isso é algo que precisamos aplicar em nossas vidas. Muita gente vive apenas o hoje, sem pensar em como suas ações constroem ou destroem o amanhã. Kaiser mostra que o legado não começa no futuro, começa no presente. Cada atitude, você está escrevendo o seu nome na memória de alguém. Cada escolha, você está construindo a imagem que o mundo terá de você. O legado não é algo que aparece quando você envelhece, é algo que você planta todos os dias. No fim das contas, a grande mensagem é essa. Você não precisa ser imperador de um campo de futebol, mas precisa ser imperador da própria vida. Ser imperador não é dominar os outros, mas dominar a si mesmo. Não é esmagar os adversários, mas é esmagar os seus próprios limites. Ser imperador é se recusar a ser coadjuvante da sua própria história. É ter coragem de dizer, eu mereço estar aqui, eu mereço brilhar, eu vou deixar uma marca. Kaiser é uma metáfora, um exagero artístico, mas que aponta para algo real. Todos nós carregamos dentro de nós um ego, uma chama, uma ambição. A questão é, você vai sufocar essa chama para ser do jeito que os outros querem ou vai deixá-la crescer e iluminar o mundo? Kaiser ensina que o ego não é um inimigo a ser eliminado, mas é um motor que precisa ser compreendido e usado com consciência. Na filosofia de Nietzsche, o homem é constantemente chamado a superar a si mesmo, a não se contentar com o que já é. Esse chamado ao além do homem só é possível se houver dentro de nós uma chama de ambição, e essa chama é o ego. No entanto, o ego sozinho pode ser destrutivo. Se não for dominado, ele vira arrogância vazia, necessidade de humilhar, incapacidade de aprender. Mas se for cultivado, ele vira coragem, ousadia, busca incessante pela grandeza. Uma aplicação prática para isso é: aceite o seu desejo de ser grande. Não há nada de errado em querer ser reconhecido, em desejar ser lembrado. Transforme vaidade em disciplina. Se você quer ser admirado, trabalhe duro até ter motivos reais para isso. Use o ego para sair da inércia. Quando bater a preguiça, lembre-se, você merece ser imperador, mas não será se continuar parado. O ego deve ser um cavalo a ser montado, não uma fera solta. Kaiser não apenas joga futebol, ele cria um impacto. Cada ação dele é feita para marcar, para ser lembrado, para ecoar. Na vida comum, muitas vezes esquecemos desse princípio. Passamos pelos dias como se fossem apenas repetições sem importância. Mas a verdade é que cada pequeno ato pode causar impacto em alguém. Impacto não significa ser famoso, significa deixar rastro. Pode ser no jeito como você cumprimenta, na forma como resolve problemas, ou no cuidado que tem com o que entrega. Impacto é sobre intensidade e presença, mas uma forma de aplicação prática é seja memorável nas pequenas coisas. Uma palavra dita com força pode mudar o dia de alguém. Construa uma assinatura pessoal, algo que seja marca sua. Pode ser excelência, pode ser ousadia, pode ser criatividade. Pense sempre qual é a sensação que deixa nas pessoas. Não viva para ser invisível.
Se há algo que define Kaiser é a autenticidade. Ele não tenta ser amado, não tenta caber em moldes. Ele é quem é para o bem e para o mal. E é exatamente isso que torna inconfundível. Na vida real, muitos de nós passamos tempos demais tentando agradar, ajustando cada parte de nós para caber em expectativas externas. Isso cria pessoas genéricas, versões apagadas que podem até ser aceitas, mas nunca serão lembradas. Mais uma aplicação prática é: seja honesto sobre seus desejos. O que você realmente quer, o que você realmente gosta. Não peça desculpas por ser você. Ajuste quando for necessário, mas nunca esconda sua essência. Entenda que ser autêntico incomoda. O incômodo é sinal de que você está sendo verdadeiro. Como diria Sartre, estamos condenados à liberdade. Isso significa que no fim somos responsáveis por escrever a própria história. Não há roteiro pronto. Ou você vive a sua verdade, ou viverá a mentira de outro. Um dos símbolos mais fortes de Kaiser é a rosa cravada em sua pele. A rosa é bela, mas também possui espinhos. É símbolo daquilo que dói e encanta ao mesmo tempo. Na vida, todos nós carregamos rosas invisíveis, cicatrizes, memórias dolorosas, feridas que nos lembram do caminho que percorremos. Muitos tentam esconder essas marcas, como se fossem sinais de fraqueza. Kaiser as exibe como insígnias de força. Aplicação prática. Reveja suas cicatrizes como parte da sua beleza. Elas contam a história de quem você é. Transforme a dor em arte. Use suas experiências difíceis como combustível para criar, evoluir e ensinar. A rosa ensina que não existe beleza sem dor, e não existe dor que não possa ser transformada em beleza. Para Kaiser, cada partida é espetáculo. Ele não joga apenas para cumprir tabela, ele joga como se estivesse sempre diante de um público que merece algo grandioso. E se você encarar sua vida da mesma forma, imagine cada dia como um palco, cada interação como uma cena, cada desafio como um ato importante da peça. Você deixa de viver de forma automática e passaria a viver com mais intensidade e presença. Aplicação prática. Veja cada dia como oportunidade de brilhar. Não desperdice cenas. Entregue mais do que o esperado, surpreenda até nos detalhes. Entenda que sua vida é espetáculo único, não haverá reprise. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre o sofrimento e o tédio. Só oscila assim para quem escolhe viver no piloto automático. Quem escolhe o espetáculo encontra sentido até no sofrimento. Se o espetáculo é visível, o treino é invisível. Kaiser não seria quem é se não houvesse por trás dele horas de repetição, suor e foco longe dos holofotes. Isso vale para qualquer área. O que o mundo vê de você é só a ponta do iceberg. O que ninguém vê é o que realmente sustenta. O problema é que muitos querem aplausos sem a disciplina, querem o palco sem o bastidor, querem o gol sem o treino. Crie rituais de disciplina invisível. Estude leitura, treino, prática. Valorize os bastidores, é lá que a sua identidade é forjada. Entenda que sem disciplina não há espetáculo. Não existe atalho para a excelência. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. A disciplina invisível é o como de quem tem propósito. Kaiser não é unanimidade. Ele é amado por uns e odiado por outros, mas em nenhum momento deixa de acreditar no próprio valor. Isso é a lição direta. Rejeição é inevitável. A questão não é se você vai ser rejeitado, mas o que fará com isso. A aplicação prática. Aceite a rejeição como parte do processo. Não é a prova de que você não vale nada, é a prova de que você se expôs. Não personalize o não. Muitas vezes a rejeição não fala sobre você, mas sobre quem rejeita. Transforme a rejeição em combustível. Use cada ponta fechada como energia para buscar a próxima. Quem busca agradar a todos se perde. Quem busca ser autêntico inevitavelmente vai incomodar, mas também vai atrair aqueles que realmente importam. Kaiser não precisa implorar para que o sigam. Seu impacto é tão grande que naturalmente atrai atenção e respeito, até submissão. Isso nos leva a uma ideia importante. Liderança real não se conquista pelo controle, mas pelo impacto. Seja exemplo antes de ser chefe. O exemplo arrasta mais do que a ordem. Construa impacto real. Pessoas seguem quem as inspiram, não a quem as controla. Entenda que a liderança é influência. Se você deixar a marca, já está liderando. Liderar não é gritar mais alto, é brilhar mais forte.
Kaiser se recusa a acreditar no impossível. Para ele, o impossível é aquilo que ainda não foi conquistado. Esse é o espírito do imperador, não aceitar limites pré-definidos. Questione os impossíveis que te disseram. Muitas vezes não é só barreiras mentais. Crie inevitabilidade. Quando você decide de verdade, o impossível deixa de ser muro e vira degrau. Nietzsche falava da vontade de potência, essa força interior que nos impulsiona a criar, superar e expandir. Kaiser é a representação viva disso. Vontade transforma o impossível em inevitável. Tudo o que vimos até aqui pode ser resumido em uma ideia central. Ser imperador da própria vida significa não ser espectador, mas protagonista. É assumir a autoridade de sua história, não terceirizar seu destino, não deixar que os outros decidam quem é você. Kaiser é exagero, metáfora, personagem, mas por trás do personagem existe uma verdade aplicável. Todos nós temos dentro de nós o potencial de brilhar, de impactar, de liderar nossa narrativa. O que nos prende muitas vezes é um modo de julgamento, o apego ao conforto, a busca por aceitação. Ser imperador é abrir mão dessas amarras, é viver com intensidade mesmo que doa, é assumir riscos mesmo que falhe, é preferir ser odiado por ser verdadeiro do que amado por ser falso. No fim, Michael Kaiser nos mostra que a grandeza não é destino, mas escolha diária. Ele nos lembra que a vida é um espetáculo único, e o palco está sempre aceso, que cada segundo é chance de deixar marca. Sua rosa cravada na pele é lembrança disso. Dor e beleza caminhando juntas, e ambos são partes da jornada. Se quisermos ser imperadores de nossas vidas, precisamos abraçar a dor, cultivar a beleza, treinar na disciplina invisível e brilhar no palco visível. O mundo pode tentar te reduzir, te rejeitar, te silenciar, mas como Kaiser, pode decidir: não serei coadjuvante, não viverei apagado. Eu sou imperador da minha história, e ao viver assim você perceberá, não importa se existem heróis, críticos ou adversários, o que importa é que no campo da sua vida só existe um imperador, e ele é você.